Então vamos lá, estamos chegando na parte final aqui de Windows. Para terminar essa parte de Windows, vamos trabalhar um pouquinho com o painel de controle dele, que são onde ficam as configurações do computador. Então, para configurar o computador, eu utilizo o recurso do painel de controle. Aqui eu tenho diversos itens de configuração. Os itens mais importantes eu vou mostrar para vocês nessas duas últimas aulas de Windows. Então vamos começar aqui pelo mouse. Isso aqui é extremamente importante. Você pode trabalhar algumas configurações referente ao seu mouse. A principal dela é a velocidade em que vai funcionar o seu clique duplo ou duplo clique. Então, para abrir pastas, ou eu clico uma vez e aperto o Enter no teclado, ou eu dou 2 cliques. Se eu colocar rápido aqui, eu tenho que dar 2 cliques muito rápido para ele conseguir abrir a pasta. Então, isso aqui às vezes dificulta o usuário. É melhor você deixar uma velocidade controlada ali, para que você dê 2 cliques de uma forma não tão rápida e ele abra aquela pasta para você. Aqui tem opções onde eu posso também controlar e alternar entre os botões primário e secundário. Como assim? Vou marcar essa opção ali. Se eu clicar com o botão primário do mouse, que é o botão esquerdo agora, ele não funciona. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no ponteiro com o botão esquerdo, ele não vai ir. Eu tenho que clicar com o botão direito. Para que serve isso? Ele só trocou os lados aqui de funcionamento do botão. O botão primário passou a ser o direito. Isso é para quem é canhoto, poder trocar o mouse de lado e trabalhar como um destro trabalha. Então, eu vou desmarcar essa opção. Lembrando que para desmarcar agora eu tenho que apertar com o direito, senão ele não desmarca. Desmarcou e já voltou ao padrão. Aqui em opções de ponteiro é só para escolher a aparência, né, do ponteiro, como que ele vai ficar. Tem vários estilos aqui de aparências para ele, grande, um esquema maior com ponteiro preto, que às vezes para mostrar na aula, para vocês verem até melhor, vou deixar ele. Lembrando da diferença que eu já falei do OK e do aplicar. A diferença disso é quando eu aplico, ele já passa a alterar, ele vai mudar o ponteiro, pronto. Ele aplicou, mas manteve a janelinha para que eu possa editar. Se eu tivesse dado OK, ele tinha fechado, eu teria que abrir de novo. Opções dos ponteiros, isso aqui também é interessante. Eu posso colocar, toda vez que eu mover o mouse, ele fazer um rastro aqui embaixo, ó. Então, olha lá, movi ele, mandou ele fazer um rastro, né? Ocultar o ponteiro quando eu estiver digitando. Isso aqui é interessante, eu mostrar o local do ponteiro quando o Ctrl for pressionado. Eu só vou tirar esse rastro aqui, não quero rastro não. Quando tecla Ctrl, que eu já ensinei para vocês, quando ela for pressionada, ele mostra o local onde está o mouse. Então, vou marcar, vou apertar o Ctrl. Então ele vai criar esse círculo em volta. Para quem gosta de sumir com o mouse, esquece onde ele está, não acha, pode marcar essa opção que auxilia. Velocidade do ponteiro, se eu deixo lenta lá, para me mover ele é uma dificuldade, então ele vai demorar muito para mover o meu ponteiro do mouse. Então vou deixar aqui, se eu deixo rápido, rapidão ele vai mover de um lado para o outro. Então fica meio que, olha lá, até difícil de você controlar. Então deixa moderado aqui, nem muito e nem pouco. Aqui opções da rodinha do mouse, quantas linhas, por exemplo, em um texto, ele vai descer cada vez que eu rodar a rodinha do mouse, tanto numa barra de rolagem vertical, que é essa que fica aqui, ó, quanto na horizontal, que não tem aqui embaixo, mas algumas janelas apresentam barra de rolagem horizontal. E aqui hardware, onde você consegue detectar se o mouse está conectado e qual a porta de entrada dele. Tem duas, tem PS/2, que é a PS2, aquela verdinha, onde tem o conector verde, e tem a entrada USB também. Hoje em dia já temos muitos mouses aí com entrada USB. Então as opções referente ao mouse mais importantes são essas aqui. Ainda nas opções de painel de controle, eu vou falar um pouco sobre o teclado, que também é interessante. O básico é você saber controlar vídeo, mouse, teclado e contas de usuário, que são as que eu vou mostrar para vocês. Opções aqui de teclado, eu posso escolher, né, toda vez que eu pressionar uma tecla, qual que vai ser a velocidade aqui, ó, em que ela vai repetir as letras. Então isso aqui é o intervalo de repetição que faz, cada vez que eu aperto ele repete. Posso escolher também para quando eu mantenho ela pressionada, então eu vou segurar o A e manter ele, ó. Então eu posso escolher essa velocidade. Se eu deixar, isso é na taxa de repetição, a taxa lenta eu vou apagar. Eu estou segurando aqui, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu deletar isso aqui para vocês entenderem. Eu deixei lento, eu vou segurar o A de novo. Então olha lá o tempo que ele demora para repetir aquela sequência de letra. Então é melhor deixar ela rápida, que se eu mantenho pressionado, ele repete ela rápida. Esse de cima, intervalo de repetição, não é para quando você mantém ela pressionada, é para quando você aperta ela seguidamente várias vezes ali. E aqui embaixo uma taxa de intermitência, que é a velocidade em que o seu cursor, o ponteiro, vai ficar piscando. Isso aqui não faz diferença nenhuma no computador, mas eu posso deixar ele piscando de forma rápida ou não piscando em nenhum. Vou deixar o meu piscando de forma rápida. Isso aqui é toda vez que você estiver trabalhando em um texto, ele vai ficar desse jeito. E opções de hardware, a mesma coisa que eu falei para o teclado. Para o mouse, se tem um teclado conectado, em qual porta ele está conectado. Se é a PS2 ou se é um teclado de porta USB. Próxima aula, a gente vai ver mais duas informações aqui do painel de controle que são essenciais, que é a opção de, na verdade, 3: vídeo, som e contas de usuário. Até a próxima aula.